Ponto de partida de sexta-feira no ar, e como vocês sabem, nesse ponto de partida não tem TP, não tem script, sou eu, são vocês, são as perguntas, as provocações, as críticas, os elogios quando acontecem que vocês me fazem ao longo da semana. Hoje eu estou nesse triste quarto de Hotel Paulista, em frente ao aeroporto de Congonhas, porque daqui a pouquinho eu tenho que embarcar para Maceió e... vamos na corrida. Eu quero começar com uma pergunta que acontece com muita frequência e que eu acho que merece ser respondida. É uma crítica que vem da direita, que a esquerda com muita frequência ignora e que a gente tem que encarar. Mas a gente tem que encarar com alguma... a gente tem de encarar com alguma honestidade, com alguma franqueza. Vamos lá. Mr. Lord Lima. O problema, Pedro, é que enquanto vão condenar pessoas que vandalizaram o patrimônio a 12 anos de prisão, tem gente sendo, entre aspas, descondenada na Lava Jato. Deveriam também estar presos a 30 ou 40 anos de prisão, mas aí estão soltos. Vamos lá. Vamos começar pela Lava Jato e depois a gente vai falar de corrupção, tá? O problema da Lava Jato, o problema da revisão de todos esses processos na Lava Jato, começa com o senhor juiz Sérgio Moro. Gente, corrupção é um problema no Brasil. Corrupção é um problema grande no Brasil, tá certo? Eu acho que a gente tem que falar sobre corrupção com franqueza, mas a gente tem que falar sobre Lava Jato com franqueza. A gente sabe que pelo menos 42 bilhões de reais foram desviados da Petrobras. Foram, tá ali, na planilha. A Petrobras reconheceu esse prejuízo, tá certo? Então, houve corrupção crassa num nível absurdo durante o governo do PT, durante os governos Lula e Dilma. E a gente não tem como comparar com tempos passados, embora dê para desconfiar que foi uma corrupção maior do que aconteceu no passado. Não porque governos no passado tenham sido particularmente honestos, a gente sabe, por exemplo, que o governo Fernando Collor não foi, mas porque a quantidade de dinheiro que existia no Brasil, nos governos Lula e Dilma, era muito maior do que sempre houve. O fato de que houve o boom das commodities faz com que tenha entrado uma quantidade de dinheiro no Brasil, e muito desse dinheiro na Petrobras, também por causa do pré-sal, mas muito por conta do boom das commodities, entrou uma quantidade de dinheiro ali que nunca tinha entrado antes no Brasil. Como é que o governo Fernando Henrique lidava com a questão da relação do legislativo? Porque a corrupção está diretamente ligada à relação do executivo com o legislativo, tá? Como é que o governo Fernando Henrique lidava com esse problema? Porque é importante. Aí a gente precisa entender presidencialismo de coalizão. Nenhum presidente da República no Brasil é eleito com maioria no parlamento. Justamente porque a gente tem essa fragmentação de partidos, a quantidade de partidos é tão grande que não tem. Se um presidente se elege com 20% dos votos na Câmara de Deputados, já é muito. Então ele tem que fazer aquilo que, em geral, a gente vê acontecer nos parlamentarismos, não nos presidencialismos, que ele tem que montar uma coalizão. Ele tem que pegar um grupo de partidos, juntar partidos o suficiente para pelo menos ter metade dos votos na Câmara, porque senão ele não governa. Senão ele não consegue aprovar nada no Congresso e não tem governo. Então, como é que o governo Fernando Henrique fez isso? Ele resolveu isso distribuindo ministérios. Ele resolveu isso oferecendo emendas para parlamentares. Quer dizer, o parlamentar tem aquele ganho que ele recebe aquela emenda, ele aprova uma emenda para a cidade dele, para a área de onde ele é eleito. Isso interessa para ele porque, no fim das contas, como Brasília concentra boa parte da arrecadação de impostos no Brasil, o que acaba acontecendo é que prefeitos precisam meio que de um despachante para convencer as cidades deles, e não a cidade do vizinho, a ser privilegiada com um tipo de dinheiro do orçamento federal. E esses despachantes acabam sendo os deputados. A lógica de por que o Centrão acontece é porque prefeitos arrecadam muito pouco dinheiro, prefeitos dependem do governo federal.
em quase todas as cidades brasileiras, em 80% das cidades brasileiras. Isso é uma disfunção do sistema, essa centralização da arrecadação em Brasília. Mas, enfim, isso faz com que deputados, a boa parte dos deputados, 2/3 dos deputados, tenham principalmente como sua missão na Câmara dos Deputados aprovar emendas que levem recursos para os seus municípios. É assim que funciona, porque a legislação organizou a nossa democracia dessa forma. Então isso se tornou a grande ferramenta para que, num ambiente com muitos partidos, presidentes montassem maioria no Congresso, porque senão não governam. Estou falando principalmente da Câmara dos Deputados, tá? Então o jogo é esse. Fernando Henrique distribuiu ministérios, distribuiu presidência de estatais e distribuía verbas através dessas emendas. Pois bem, quando acontecia algum tipo de escândalo de corrupção, porque a partir do momento que você põe um cara, sei lá, de um partido central, num PT, de um partido desses, né? E o cara começa a desviar recursos, pegar propina, eu aprovo aqui uma obra da sua empreiteira, mas você tem que me dar de volta 10%. Esses esquemas que costumam acontecer, quando você começa a ter esse tipo de situação, quando acontecia isso no governo Fernando Henrique, o troço era isolado. Não, o tal partido indicou aquele cara, o cara é demitido, o cara é julgado e pronto. É um troço que é isolado no governo. Sabe-se que acontece, é inevitável que aconteça por conta dessa maneira como é organizado o jogo político brasileiro. São muitos partidos, o presidente da República não tem maioria, precisa formar maioria, para fazer maioria precisa distribuir cargo, precisa distribuir emenda, e a partir do momento que esse troço acontece, os partidos vão indicando pessoas para determinados cargos que porventura são corruptos, porque é uma outra maneira de você financiar, inclusive, campanha eleitoral. Muito do dinheiro de corrupção nem vai para a pessoa ficar rica, acontece. Mas muito desse dinheiro vai para financiar a campanha eleitoral. É um jogo... No governo Fernando Henrique a coisa era isolada. No governo do PT, o governo do PT, quando entrou em 2002, cometeu um erro crasso, que é o seguinte: ele decidiu que ele não queria fazer uma aliança com o MDB, o antigo PMDB. Não, bando de corrupto, tudo mais. Os petistas tinham mesmo uma visão de que era tudo bandido, eu não quero. E ao mesmo tempo eles queriam fazer um governo de esquerda. Então como é que você faz um governo de esquerda? Não, coalizão, coisa nenhuma. Eu vou fazer um ministério puro sangue. Boa parte dos ministros indicados pelo Lula eram todos ministros ou do PT ou de partidos de esquerda. E aí o que acontece quando você monta um troço desses? Você não tem maioria no Congresso. Ainda mais o PT, que chegou com um número de deputados no Congresso Nacional bastante menor do que o PSDB tinha no governo Fernando Henrique. Então o que acabava acontecendo ali era que eles precisavam ter uma solução para conseguir os votos dos parlamentares. A solução inicial foi o mensalão. Vamos comprar direto o voto, vamos pagar uma mesada ali para os deputados. Existe uma polêmica se era mesmo uma mesada regular ou se era um dinheiro de vez em quando, mas enfim, isso aconteceu no governo Fernando Henrique na emenda da reeleição. No governo Lula esse troço se tornou uma coisa sistematizada. Aí estourou o escândalo do mensalão. O Petrolão, no fim das contas, é um jogo que tem tudo a ver com o mensalão, porque o Petrolão é o esquema que nós conhecemos pelo qual se fazia dinheiro. É quase como se o PT tivesse centralizado o desvio de recursos, centralizado a corrupção. Entendo centralizado a corrupção, ter dinheiro, por exemplo, para pagar a pesada para os parlamentares. Quando você centraliza o problema da corrupção, quando você se torna o corrupto e começa a roubar para si, o resultado, e quando você tem um grande esquema de corrupção, não vários pequenos esquemas de corrupção espalhados, mas um grande esquema de corrupção na maior estatal do país, quando esse troço é pego e você segue o fio da meada, você chega ao topo. Você chega essencialmente quase na antessala do presidente da República. É claro que é um problema. Veja, ter centralizado a corrupção permitiu ao Brasil entender quão corrupta é a estrutura do Estado brasileiro.
Mas aí quando o troço foi a julgamento e o juiz... Gente, a justiça não é um conceito complicado. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é: você tem um advogado de acusação e você tem um advogado de defesa. No caso de um crime como corrupção, o advogado de corrupção é um procurador da República, né? Era a equipe lá, Deltan Dallagnol, etc. Quando eles começam a puxar o rastro e vão encontrar todo o processo de corrupção, eles tinham uma ajuda. Essa ajuda era do juiz. O juiz Sérgio Moro ficou orientando eles o tempo todo, e a gente sabe disso por causa dos dados da Vaza Jato. Não pode um juiz ter lado. Não pode. Então, não devia ser complicado para as pessoas compreenderem que o que aconteceu ali é que esse julgamento todo tem que ser anulado. Esse julgamento tem que ser anulado porque o juiz tinha lado. O juiz estava do lado dos advogados de acusação. E meio que não importa a partir daí se houve crime ou não, porque o crime houve. A gente não sabe... começa a ser complicado até por causa do processo de envenenamento do julgamento, você entender exatamente quem era culpado do quê, porque embora você tenha vários réus confessos, quando você começa a sair dos réus que foram condenados sem serem réus confessos, você tem uma situação de deturpação do processo que é um juiz que queria pegar o presidente Lula. Ele orientou todo o processo para que, ao final, ele terminasse condenando o presidente Lula. E por razões ideológicas. Aí, quando esse juiz, às vésperas da eleição presidencial, em que estava Bolsonaro e o Haddad, de repente solta uma acusação sem nenhum tipo de prova do ex-ministro Antônio Palocci, aquilo era muito esquisito. Como assim, a dias da eleição você solta... se torna pública uma acusação para a qual você não tem nenhum tipo de prova de um cara que tinha incentivo de fazer qualquer tipo de denúncia que o Moro quisesse ouvir, para diminuir a pena dele. Como é que você faz uma coisa dessas? Isso é um jogo desleal de um cara que a gente sabe por conta das mensagens dele, por conta da maneira como ele se manifesta hoje, que ele era antipetista radical, um antipetista rábico, ele estava influenciando no jogo político. Aí termina a eleição, Bolsonaro é eleito, ele imediatamente aceita ser ministro da Justiça. Fica parecendo que não só ele corrompeu todo o processo do julgamento, como ele corrompeu todo o processo do julgamento para ter um cargo no governo. Moro é corrupto, gente. Isso é corrupção. Entendeu? Não está levando dinheiro, mas é você botar o cargo público que você exerce, um cargo profundamente delicado, a serviço da sua ambição política pessoal, que era, no caso do Moro, virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí, enfim, não importa, ele chegou lá e ele descobriu que o Bolsonaro era um autoritário. Ó, que surpresa, quem diria? Jura, não tinha percebido, entendeu? Além de tudo, é uma topeira, né? Que o Bolsonaro é corrupto, que o Bolsonaro quer proteger os filhos dele. Pois é, Bolsonaro faz isso. Entendeu? É muito difícil você, inclusive, fazer esse tipo de argumento. O PT é corrupto. Putz, o PT é corrupto, sim. Metade dos imóveis, dos muitos imóveis que a família Bolsonaro tem, foram pagos em dinheiro. Vocês acham que esse dinheiro vem de onde? Vocês acham que as rachadinhas vêm de onde? Mas roubou menos. Roubou menos porque é um deputado estadual, um deputado federal e um vereador. Quando deixou de ser deputado federal, deputado estadual e vereador, e passou a ser um vereador, porque o Carlos não sai do Rio, né? O presidente da República e um deputado federal e um senador da República, o jogo começou a ampliar, né? E os caras enriqueceram pra cacete durante esse governo. Não que eles já não fossem muito ricos, tá? Bolsonaro, eu confesso, ele diz que ele usava a verba do parlamento para moradia, para comer gente.
entendeu? Porque ele tem direito. Bolsonaro é corrupto pra cacete, ele não tem um pingo de integridade nele. E isso não é conjectura, isso não é interpretação, isso é resultado concreto de investigação. A rachadinha aconteceu, investigação da Polícia Federal. Se você leva a sério as investigações que a Polícia Federal fez a respeito da Lava Jato, você tem que levar a sério as investigações que a Polícia Federal fez a respeito das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. Entendeu? Na Câmara Municipal do Rio. Você tem que levar a sério as coisas que o próprio Bolsonaro fala, entendeu? A respeito de como ele fazia recurso. Então, as pessoas transformam esse troço numa briga ideológica. E essa briga não é ideológica. A corrupção está entranhada na maneira como o Estado brasileiro se organiza. Você não consegue governar no Brasil sem você distribuir verbas para parlamentares. Nunca conseguiu. Na República de 46 já era assim. E a partir do momento que você tende a fazer esse tipo de jogo, você abre brechas para a corrupção. E aí a corrupção pode ser maior ou pode ser menor de um governo para o outro, mas ela é inerente ao jogo político. E isso tem muito a ver com o fato de que o dinheiro é concentrado em Brasília. Então isso quer dizer que alguns ministros, alguns presidentes de estatal, alguns presidentes de agência têm uma quantidade de dinheiro com a qual eles lidam que é imensa, é gigante. E é muito tentador de vez em quando nos contratinhos vir ali desviar 10%. Se boa parte da arrecadação no Brasil acontecesse no nível municipal, o dinheiro ia estar fragmentado. Podia até ter corrupção, mas os roubos iam ser pequenos, porque você tem pouco dinheiro na mão. No fim das contas, a melhor técnica para você combater corrupção é fazer com que o dinheiro esteja tão fragmentado que nenhuma única pessoa tenha uma assinatura capaz de assinar um cheque de 1 bilhão. Entendeu? Quanto maior a quantidade de dinheiro que está concentrado na assinatura de uma pessoa, maior a possibilidade de que haja corrupção e maior a tentação também. Então, sabe, eu tenho dificuldade com um argumento, principalmente quando vem da direita em relação à turma do 8 de janeiro, pobres coitados. Como assim pobres coitados? Se você é direita, se você é uma pessoa conservadora, você devia ser absolutamente intolerante com depredação de patrimônio público. Digamos que seja só depredação de patrimônio público que a gente está falando aqui. É mais, mas não importa. A tolerância com o 8 de janeiro por pessoas conservadoras é hipocrisia. Hipocrisia. Porque é claro que para uma pessoa conservadora, aquele troço devia só pela depredação ser condenado com rigidez. Como é que vocês lidam com o Black Bloc que queima o ônibus? Aí o cara vai lá e depreda o Palácio do Planalto, depreda o Palácio do Congresso, depreda o Palácio do Supremo e... tudo bem, coitados, eles só estavam frustrados. Não, né? Não vamos ser hipócritas aqui. Então, primeiro tem que separar essa questão. Os condenados do 12 de janeiro, do 8 de janeiro têm que ser condenados. Ponto. Corrupção só vai resolver quando a gente reestruturar a maneira como a gente organiza a República Brasileira. Até lá, o que a gente pode fazer é agir no nível da justiça e ir condenando pontualmente. Agora, o processo da Lava Jato caiu por terra porque o juiz corrompeu o processo. E se a gente acredita em justiça, a gente também acredita que é fundamental que o juiz seja isento. Se você não acredita que o juiz seja isento, você não quer justiça, você quer vingança. Aí o jogo já não é dentro da democracia. E isso quer dizer que não houve corrupção no governo do PT? Houve, e foi imensa. E aí você tem que, se você quer olhar com honestidade para como o Brasil se organiza, você tem que conviver com as peças do jeito que elas são. O processo foi corrompido, a corrupção houve e a turma que depredou no 8 de janeiro tem que ser presa. As três coisas são verdades simultaneamente. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Eu queria fazer um convite para vocês. Eu acho que muito dessa toxicidade que ocorre no Brasil e em boa parte das democracias do mundo está diretamente ligada à maneira como os algoritmos das redes sociais reorganizam a maneira como a sociedade vive. Eu fiz um filme sobre isso. Eu queria que vocês vissem esse filme. Deu
muito trabalho, mas deu muita satisfação. É o primeiro filme que eu faço, não vai ser o último. Eu vou gravar um filme novo, um episódio novo agora em janeiro. É o primeiro episódio do Ponto de Partida série, tá no streaming do Meio. Todos os assinantes do Meio têm acesso para assistir na televisão de casa, é um streaming. Assina o Meio, são R$15 por mês. É um chopp, gente. E a gente precisa da assinatura porque jornalismo digital isento é necessário. Ajuda a pagar os nossos salários, ajuda a pagar nossos equipamentos, ajuda a sustentar a nossa produção. Assina o Meio. E esse é o Ponto de Partida de sexta-feira. Eduardo Aguiar Soares. Golpe com crianças, idosos e crianças, se repetiu aqui. Sem um revólver 22, piada. Eduardo, eu já expliquei 300 vezes isso, mas não tem problema. Eu explico de novo, porque não é difícil entender. Qual era o objetivo ali no jogo do 8 de janeiro? Não é que aquelas pessoas que invadiram os palácios dessem um golpe de Estado. O objetivo era que você criasse uma situação de caos tal, por isso que a Polícia Militar saiu por ordem do Anderson Torres e deixou a invasão acontecer. Era você criar um estado de desorganização tal que o presidente Lula olhasse para aquilo e falasse: eu não posso mais contar com a Polícia Militar de Brasília, a quem eu vou recorrer para reinstalar a ordem, porque a ordem é necessária, concorda? Vou decretar uma garantia de lei e ordem e vou convocar o Exército Brasileiro. Aí o Exército Brasileiro vai ocupar as ruas da esplanada do Ministério, o espaço ali entre a Praça dos Três Poderes e a esplanada, e vai botar em ordem tudo. E aí você bota na mão dos generais a organização da segurança do Distrito Federal. Você já está com um tanque de guerra apontando para o Congresso, um tanque de guerra apontando para o Palácio. A partir dali você tem a estrutura para que os militares deem um golpe de Estado. Os militares digam que o presidente Lula não tem condições de manter a segurança, aí vocês convocam. A ideia era essa, era fazer uma confusão, trazer os militares dar um golpe. A gente não tem como saber se isso aconteceria ou não, é só que o plano era meio óbvio, quer dizer, óbvio para pessoas que estavam no governo federal, né? Aparentemente não é óbvio para os bolsonaristas. O plano era meio óbvio, e aí o que o pessoal fez foi, tendo compreendido que o problema não estava na PM de Brasília, o problema estava em quem mandava na PM de Brasília, decretou-se uma intervenção na segurança do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal foi afastado e o Ricardo Capelli assumiu o comando da Polícia Militar do DF. Imediatamente deu ordens para que a polícia agisse. A polícia agiu. Tem aquela cena famosa, né, do policial militar no Congresso, no Planalto, perdão. Os soldados ali não sabiam o que fazer. Por que será que não sabiam o que fazer, né? Soldados cuja única missão é proteger o Palácio do Planalto, por que será que eles não sabiam fazer a guarda do Planalto? Enfim, aí o policial ali, soldados, dá ordem, entendeu? Dá ordem para garantir a segurança desse troço aqui, e a coisa acontece. É difícil entender? Não é, né? Não é, né? E não se iluda, tinha mais que revólver 22 lá. Charles Victor da Silva. Pedro, você faz mais torcida do que análise. Muito obrigado, Charles. Onde que você está vendo o Tarcísio rompendo com Jair Bolsonaro e ainda tendo vida política? Um carioca que se perde se soltar ele na Avenida Paulista. Os votos dele são de Jair. No momento que ele esquecer disso e querer voar só, será mais um Dória. Tarcísio só se arrisca a concorrer à presidência se tiver a benção do Bolsonaro, que na verdade vai lançar o Eduardo na disputa da presidência só para se manter relevante no cenário político e na liderança da direita e retomar em 2030. Charles, vamos lá. O que faz uma liderança política? Uma liderança política tem dois aspectos. Um aspecto ele mostra conseguir eleger gente. O outro aspecto
Os políticos percebem nele a possibilidade de ele trazer votos para si. É isso, no fim das contas, o que faz uma liderança política. Na eleição de 2024, da qual a gente acabou de passar, Jair Bolsonaro mostrou que ele não consegue eleger. Isso acontece com líderes políticos, tá? Tem um momento que eles conseguem eleger gente, eles estão em alta. Tem os momentos que eles não conseguem eleger gente, eles estão em baixa. Aí, nesse caso, Bolsonaro é uma liderança política em baixa. Ele não conseguiu eleger gente. Ele não conseguiu. O outro aspecto é aquele aspecto de os políticos percebem nele um ativo. Porque mesmo ele não conseguindo eleger gente, ele tem voto. Porque ele tem. Tudo bem. Mas em que tipo de ativo ele representa, se quando ele diz que ele está do seu lado, ele mete uma facada nas suas costas e apoia outra pessoa? Ele atuou, primeiro por baixo dos panos, depois por cima dos panos, contra o candidato do Partido Liberal, do partido dele, em Curitiba. Ele se comprometeu a apoiar o Ricardo Nunes em São Paulo. Foi só o Pablo Marçal começar a levar voto dos bolsonaristas, do eleitorado bolsonarista, que ele, Jair Bolsonaro, se apavorou. E pulou fora do Nunes, deixou o Nunes sozinho. Ou seja, a mensagem que o Bolsonaro passou para tudo quanto é político é: esse cara é traíra. Olha para o que ele fez com o Ronaldo Caiado em Goiás. Entendeu? Ele trabalhou para derrubar o Caiado, que é um aliado possível. Eu não estou dizendo que não tenha traição em política. É só que político é sensível esse negócio. Ele quer saber em quem ele pode confiar e quem ele não pode confiar. Acordo feito é acordo entregue. Renan Calheiros entrega acordo, Eduardo Cunha entrega acordo, Gilberto Kassab entrega acordo. Até Arthur Lira tende a cumprir a maior parte dos acordos que firma. Bolsonaro é um raro tipo de político que não tem nada a ver com fisiologismo, não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com... É uma questão de integridade básica no jogo político, entende? Jair Bolsonaro é um cara que não entrega o acordo. Então, o problema que o Bolsonaro tem como líder político nesse momento é o seguinte: ninguém confia nele. Nenhum outro político confia nele. Todo mundo parte do princípio de que enquanto eu estiver bem, eu estou bem. E ele está ali. No momento que eu tiver algum tipo de dificuldade, ele mete uma faca nas costas, ele me atrapalha mais do que ajuda. Enquanto que isso, o Tarcísio foi muito bem nas urnas. Mais graças ao auxílio do Gilberto Kassab do que o auxílio do Bolsonaro. Mas o Tarcísio se mostrou um eleitor importante. Agora, tem uma coisa que eu acho que você não entende, que é o seguinte, e isso é a maneira como eu enxergo esse jogo. A gente não sabe, evidentemente, se Jair Bolsonaro será condenado à prisão antes de 2026, antes das eleições. Mas hoje, para tudo quanto é político de direita, é um grande negócio o Jair Bolsonaro ser preso. Um grande negócio. Porque aí eles podem falar em nome do Bolsonaro. E não tem o Bolsonaro para atrapalhar. Eles transformam o Bolsonaro num mito, preso, que injustiça. E eles estão livres para fazer campanha. Então esse negócio de, o Tarcísio se comprometeu nos piores momentos, quando parecia que o Pablo Marçal ia disparar. Tarcísio estava lá com o Ricardo Nunes. O cara que se elegeu prefeito de São Paulo é Ricardo Nunes. Esse número aí que você está fazendo, se perde na Paulista, primeiro, isso é uma bobagem. Eu sou carioca, eu não me perco na Paulista. Aliás, eu não me perco em pelo menos um terço de São Paulo. Não conheço a cidade toda, não. Imagina o Tarcísio, que é governador. E ele não precisa, na verdade, se perder em São Paulo, né? Ele precisa conhecer o interior, que é onde está a massa de votos da direita em São Paulo. A cidade de São Paulo é mais dividida. Embora a gente possa botar isso em dúvida depois dessa eleição, mas costumava ser mais dividida. E o Tarcísio conhece o interior muito bem. E ele é muito respeitado no interior. Eu não sei se... eu entendi o deboche aí, eu estou desconfiando que você seja paulistano. Eu não sei se você conhece o interior de São Paulo. Eu conheço.
interior de São Paulo é muito diferente da capital, muito diferente. E eu não conheço o interior de São Paulo só porque minha mulher é de Bauru, não. Eu conheço o interior de São Paulo porque eu viajo muito. Porque eu converso com muita gente. No interior de São Paulo, no Centro-Oeste, naquele pedaço ali de Minas, Uberaba, Uberlândia, tudo mais, que são regiões muito parecidas em termos de mentalidade, em termos de cultura política. Tarcísio vai muito bem nesses lugares. Ele vai muito bem nesses lugares. E ele não precisa do Bolsonaro, entendeu? Eu acho que uma das coisas que o Pablo Marçal mostra é que ninguém da direita precisa do Bolsonaro. O que as pessoas da direita precisam é serem percebidas como o candidato da direita. Se o Tarcísio tem o apoio do PL, do PP, do União Brasil e tem o Kassab pensando a estrutura política, ele não precisa do Bolsonaro. E mesmo que o Bolsonaro o condene, diz que não é o seu candidato, isso e aquilo, eu não sei se tem muita relevância não, porque eles condenaram Pablo Marçal. Pablo Marçal chegou muito perto de entrar no segundo turno de São Paulo, entendeu? Não fez diferença para o Pablo Marçal. O ponto aqui que eu estou fazendo é, esse jogo não está ganho e Eduardo Bolsonaro não vai ser candidato à presidência da República. Por quê? Porque o Valdemar da Costa Neto é maluco, entendeu? O Bolsonaro não tem o poder de determinar quem é o próximo candidato da direita. Ele ainda tem influência nesse jogo. Não é ele que vai determinar sozinho. Nani Gerhardt. Pedro, o que pensa sobre ele agora quando vimos ele estar falando do Tarcísio? Quando vimos ele divulgar o suposto salve do PCC sobre Boulos no momento crucial das eleições? Ele não tem ética e limites, é um oportunista perigoso. Não vejo como um político de direita normal. Deus nos livre esse senhor no Planalto. E aí eu queria puxar um outro comentário que tem a ver, que rima com esse da Nani, que é o do Henrique Brum Moreira Silva. Pedro, penso que sua análise não se limita à direita paulista, mas à direita tradicional brasileira. E aí, como social-democrata / social-liberal, precisa apontar dedos. Acho muito complicado que alguém que se diz liberal naturalize a política de segurança pública da nossa direita. Pergunto-me o que o Locke, Kant e Mill diriam sobre o que Tarcísio fez em Santos. Vamos lá. Deixa eu começar por você, Henrique. Eu acho que a palavra naturalizar não faz sentido. No sentido que ela tem sido aplicada nas redes sociais, eu acho que ela não quer dizer nada. Se você lê o Tarcísio como se ele fosse um governador paulista normal, você automaticamente está colaborando para que as pessoas não percebam que ele é um vampiro, que ele é um monstro embaixo da cama, que ele é um sei lá o que. Quem naturaliza ou não um político é o eleitor. A partir do momento que um determinado tipo de político começa a ser eleito, normal ele é. Então, se São Paulo, historicamente, bota no governo governadores que usam de brutalidade policial por um lado, que usam de um populismo com obras do outro e montam nisso uma base para continuarem sendo eleitos, é porque esse tipo de político em São Paulo é normal. Você está confundindo, me parece, a palavra normal com conceitos como se é ético ou não, se é democrático ou não, se é desejável ou não, mas essas são outras ideias. Esse tipo de político é normal em São Paulo. Não sou eu que estou normalizando, é o eleitor paulista que normaliza esse tipo de político. De novo, desde Washington Luiz. Eu não conheço o suficiente de história da política brasileira no século XIX, durante o Império, para poder ir lá e dizer já era normal no Império, eu não sei.
E no Império tem, por quase todo o Império, uma distorção grande, que é a existência da escravatura e uma certa legitimação da violência, que era intrincada e natural num sistema escravocrata. Agora, história da República eu conheço, e eu posso te falar com tranquilidade que brutalidade policial e populismo com muitas obras é normal em São Paulo. Não sou eu que estou normalizando. Então, eu não preciso te falar o que Locke, Kant e Mill diriam a respeito disso. Eu não sou de direita, eu sou liberal. Diriam a respeito disso do ponto de vista de valores pessoais a mesma coisa que eu falo, a mesma coisa que possivelmente você fala. Mas eu não estou dizendo que eu vou votar no Tarcísio. Eu não acredito nesse tipo de político. Não se trata disso. Se trata de fazer uma leitura do que o Tarcísio é, de quem que o Tarcísio é, de como que ele fala. E Tarcísio não é Bolsonaro. Eu sei que tem uma vontade imensa de pessoas querendo dizer que Tarcísio é Bolsonaro. Eu não percebo o Tarcísio como Bolsonaro. E não tem nada que indique que o Tarcísio é Bolsonaro. O Tarcísio vem se comportando como um típico político da direita paulista. Enquanto que Bolsonaro se comporta como um típico militar de baixa patente da ditadura militar. São tipos diferentes. Você pode dizer que os dois são ruins. Essa é uma outra discussão. São ruins da mesma forma? Eu acho que não. Eu tenho a impressão, embora não dê para garantir, que o Tarcísio no governo ia ser um governo cheio de político do Centrão na estrutura. Teria uma pegada ali de governo Michel Temer. Eu tenho a impressão, porque é assim em São Paulo. E sim, ele ia ser um escroque na segurança pública. Mas não ia ser um governo... Porque não é assim em São Paulo. A gente tem o que a gente tem para comparar, né? Cara, é ruim. Não é bom. Mas é diferente daquilo. É só esse o ponto. Nani, aí de novo, o objetivo de análise não é dizer o que é bom, o que é ruim, o que é desejável e não é desejável. Eu posso dizer o que democracia é. E posso apontar para um comportamento como não democrático. E, pragmaticamente, o que o Tarcísio fez no dia da eleição não parece ter tido qualquer tipo de efeito na eleição. Se você pega os números do Datafolha divulgado no sábado e compara com a diferença que o Boulos e o Nunes tiveram, é aquilo. Nunes ganhou com 20 pontos de diferença, o Datafolha estava dizendo isso. Então, aparentemente, o que o Tarcísio fez não teve efeito. Foi um ato ilegal? Foi. Foi um ato ilegal. Foi uma tentativa de manipular o processo eleitoral? Talvez tenha sido, sim, embora seja difícil entender por que ele fez aquilo, né? Porque ele não precisava, o Nunes estava eleito já. E aí, no meio do dia, ele sai desse negócio. E é um momento esquisito, porque se ele tivesse feito isso na sexta-feira ou no sábado, teria tido muito mais efeito, talvez, do que você fazer no meio do dia, ainda mais num domingo, em que boa parte das pessoas não estão muito ligadas nas notícias. As pessoas vão... Então, e talvez por isso, inclusive, por conta do momento em que foi feita a declaração de que o PCC estava apoiando o Boulos, aquilo não tenha tido o efeito. Então, é muito esquisita a ação do Tarcísio, não por questão de caráter ou mau caráter, mas por questão de que ele, na verdade, escolheu um momento muito ruim se ele queria manipular o processo eleitoral. E é esquisito ele ter querido manipular o processo eleitoral, porque ele não precisava, ele ia ganhar a eleição. Ele ganhou a eleição e ganhou com folga a eleição. Agora, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, tá? Porque,
bem ou mal, a justiça eleitoral tem um limite na ação dela. Eu acho o Bolsonaro já perdeu seus direitos políticos. Eu acho que Pablo Marçal vai perder seus direitos políticos. Eu não acho que eles vão tirar, eu não acho que eles vão tirar os direitos políticos do Tarcísio. O que o Tarcísio fez tem muito menos efeito do que o Marçal fez, embora o que o Marçal fez pareça ter tido mais efeito contra ele e Marçal do que... Mas enfim, aí é uma coisa do amador no jogo, né? Nenhum analista sério acha que o Tarcísio vai perder o mandato ou os direitos políticos por causa daquele ato. O TSE não pode sair tirando o direito político de tudo quanto é político de direita com alguma chance de chegar à presidência da República, tem limite. E o que o Marçal fez foi muito pior, entendeu? Porque, para mal ou para bem, o Tarcísio tinha os tais comunicados, aliás, tinha os tais comunicados do PCC, de gente de dentro do PCC, se isso quer dizer ou não, tal. Alguma coisa o Tarcísio tinha. O que o Marçal tinha era um documento falso, que ele sabia que era falso, flagrantemente falso. Alguns de vocês estão achando que eu tô torcendo, elogiando. Eu tô só descrevendo o que eu tô vendo. É só isso. O tipo de político que eu gostaria de ver presidente da República não tem muito espaço, não. É a cena de ser liberal no Brasil de 2024. Gente, vamos sextar? Meio Premium não é só entretenimento, análise e informação. Meio Premium também é educação, conhecimento e aprimoramento profissional. Se você já fez ou pensou em fazer um dos cursos do Meio, essa oferta é a sua cara. Meio Premium mais cursos é o novo plano de assinatura do Meio. Nele, além de conteúdo exclusivo em texto, acesso ao nosso serviço de streaming e uma série de benefícios, você também ganha acesso a todo o acervo de cursos do Meio. Os cursos podem ser acessados facilmente pela interface do Meio Premium, seja por aplicativo ou via browser. Atualmente, são 6 cursos abordando temas como História, Política, Inteligência Artificial e Media Training. Esse número vai crescer conforme os nossos cursos saírem do período de lançamento e entrarem no acervo. Você pode assistir aos cursos quando quiser, onde quiser, utilizando a interface do Meio Premium na TV, computador ou celular. Tudo por R$ 70 por mês. Uma economia enorme quando comparada com o preço de lançamento dos cursos. Aproveite essa oportunidade.